Caro amigo do Legale, doutor, doutora, advogado trabalhista, hoje nós vamos bater um papo acerca do que? A respeito do que? Das férias, não das férias em si, do direito às férias, né? Mas sim da questão do atraso no pagamento das férias, não é? A discussão da súmula 450 a respeito, então, da decisão do STF, que muito recentemente acabou por afastar a parte da aplicação da súmula 450 lá do TST. Então, preliminarmente, né, já gostaria de deixar bem claro que não é nenhuma esse nosso encontro não é para fazer uma crítica ao STF, nem elogio, nem crítica ao TST por ter editado a súmula 450 dentro do entendimento do TST, e também não é para elogiar o TST, ou seja, os meus encontros, eles nunca são para elogiar e também nem para criticar ninguém. Eles são sempre direcionados à atuação técnica do advogado e da advogada. Sempre procuro conduzir, portanto, os nossos encontros à luz do entendimento lá dos tribunais superiores, porque afinal de contas, não é a chuva, como bem devemos saber, ela vem de cima para baixo. Até hoje, aí já com meus 50 anos, eu nunca vi chuva assim, né? A chuva de baixo para cima, nunca vi chover de baixo para cima. Então a chuva não vem da vara do trabalho, a chuva vem lá do TST, chuva forte, e vem mais forte ainda com raios e trovões quando vem lá do STF. Portanto, nós temos que, para advogar com um pouco de segurança, sempre olhar lá para os tribunais superiores. Daí o motivo desse nosso encontro. Eu sou o professor Custódio Nogueira, vamos ficar juntos, se você não fugir, para batermos um papo, então, a respeito aqui dessa decisão que eu tirei lá do site do STF. Então, olha só, Supremo invalida a súmula do TST. Olha o poder do Supremo. Invalida a súmula de um tribunal superior, que prevê pagamento em dobro por atraso da remuneração das férias. Então você vai ver que tem alguns acentos aqui que está meio equivocado, porque quando a gente passa do PDF para o Word, fica alguns errinhos, né? Mas isso aí é só para uma observação. Então, o Supremo acabou invalidando a súmula do TST que previa o quê? O pagamento em dobro por atraso na remuneração das férias, ou seja, o pagamento aí das férias. Mas então, o Supremo Tribunal Federal tirou a obrigação do empregador de pagar férias em dobro por não conceder no prazo correto? Não, não foi isso. Olha como é importante ler e entender. Então, o Supremo invalidou a súmula do TST que prevê o pagamento em dobro por atraso na remuneração, ou seja, no pagamento das férias. Então, o que o STF fez foi anular a súmula 450 do TST, porque essa súmula previa o pagamento em dobro das férias pelo simples atraso no pagamento das férias. Foi isso que o Supremo Tribunal Federal entendeu que é incorreto, tanto que invalidou a súmula. Então, cuidado, o STF ele não invalidou o pagamento em dobro das férias, como eu já vi comentários aí de YouTube, esse tipo de coisa. Então, preste bem atenção. Parece que é simples, só que tem que ser analisado de forma mais detida. Muito bem, vamos entender essa coisa toda então. Essa decisão do STF se deu no contexto do julgamento de uma ação de nome Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, conhecida também como ADPF, de número 501. E o que é esse negócio aqui, meu Deus do céu? O que é uma ADPF? É o quê? É a mais abrangente das ações movidas direto lá no STF. Por quê? Controle concentrado. No artigo 102 da CF vai trazer os legitimados para entrar com esse tipo de ação. Ah, mas advogando pelo empregado, eu posso mandar uma DPF? Não, você só pode mandar uma reclamação trabalhista na vara do trabalho, ou um mandado de segurança, uma ação rescisória lá no TRT. Mas você não pode entrar com uma ação representando o interesse de empregado dentro do controle concentrado direto lá no STF, aí só os legitimados do 102. Objetivando o que com essa DPF? Verificar a adequação de lei
ou ato normativo. Olha, ato normativo é muita coisa, hein? Ato normativo não é só lei, então, se essa lei está adequada, se esse ato normativo está adequado aos preceitos fundamentais previstos na CF. Ou seja, é um grau de subjetividade monstruoso, cabendo, portanto, a DPF para você discutir a CF inteira e todas as leis e atos normativos que com ela se relacionem. E aí, tivemos, então, o ajuizamento dessa ADPF. Discutindo, e se entendeu o STF por anular, então, a súmula 450 do TST. E o que previa, então, a súmula 450 do TST? Caso você entre lá no site do TST para verificar a súmula, aí você vai ver que essa súmula 450 do TST está lá no rol de súmulas. Não vai estar lá como cancelada, né? O TST ainda vai atualizar o site dele lá para dizer nos efeitos dessa súmula face à decisão que a gente está estudando aqui do STF. Então, a súmula 450 do TST, o que ela previa? Vamos lá. Férias, gozo na época própria, pagamento fora do prazo, pagamento das férias fora do prazo, não a concessão das férias fora do prazo, que a gente já vai ver, e sim o simples pagamento pelo empregador fora do prazo para pagar as férias. E aí o TST entendia dobra devida. Muito bem. E o texto da súmula é o seguinte: o TST, então, entendia, né? Ou pode até continuar entendendo, mas não adianta nada mais do que o TST entende, porque quem manda no quadrado é o STF. E aí a súmula do TST dizia assim: é devido o pagamento em dobro da remuneração das férias. Ok, é devido mesmo. Mas por quê? Antes do porquê, né? É devido, então, o pagamento em dobro das férias, incluindo o terço constitucional lá da CF, com base no 137 da CLT, que a gente já vai ver. Quando? Quando, então, o TST entende que é devido o dobro das férias? Quando? Ainda que gozadas na época própria, ou seja, dentro do intervalo do período concessivo, que nós também vamos ver. E aí? Aí o empregador tenha descumprido o prazo previsto lá no 145 da CLT. Ah, então vamos lá ver o que diz o 145 da CLT. Tá aqui, ó. O pagamento da remuneração das férias, e se for o caso do abono referido no 143, o abono referido no 143 é aquele negócio do empregado vender as férias, é o abono pecuniário. Serão efetuados em até 2 dias antes do início do respectivo período. Então vamos com calma aqui, vamos dissecar aqui, ó. 145 da CLT está dizendo assim, ó, o pagamento da remuneração das férias, ou seja, o pagamento das férias. E se for o caso, o abono, porque o empregado pode vender 10 dias lá das férias dele. E aí? Aí esse pagamento das férias, ele será efetuado até 2 dias antes do respectivo período. Ou seja, 2 dias antes do empregado entrar em férias, o que o empregador tem que fazer? O empregador tem que pagar as férias. Muito bem. Aqui no 145 está dizendo que se o empregador atrasar o pagamento das férias, que o empregador vai pagar em dobro? Não, não está. Aqui no 145 da CLT não está dizendo que se o empregador atrasar o pagamento das férias, que ele, empregador, vai ter que pagar as férias em dobro. Não está escrito isso aqui. Muito bem. E a súmula 450 do TST, ao dar interpretação ao 145, agora você vai entender melhor qual que era a ideia do TST. O TST estava dizendo assim, ó, é devido pagamento em dobro das férias. O TST que está dizendo que o pagamento é em dobro das férias. A lei não diz isso, acabamos de mostrar o 145. Quando? Ainda que gozadas em época própria. Ou seja, o empregador concedeu as férias na época própria, porém, o empregador atrasou o pagamento. E aí o TST está entendendo que o pagamento tem que ser em dobro. Mas isso que o TST está dizendo, eu estou deixando isso muito claro para que o colega entenda. Isso que o TST está dizendo, está escrito aqui no 145? Não está. Não está escrito. E é isso que a DPF discutia. Discutia o quê? A legalidade. Ou seja,
o que a DPF está discutindo? O tribunal, seja ele qual for, no caso o TST, ainda que seja um tribunal superior, ele pode criar uma obrigação que não está prevista na lei? O STF entendeu que não. Então, veja, é muito claro, não tem a menor sombra de dúvida que o pagamento fora do prazo não gera pagamento em dobro. Por quê? Porque o legislador não previu isso. Quem previu foi o TST. Então, o 145, mais uma vez, para a gente poder avançar. O pagamento das férias serão efetuados até 2 dias antes do respectivo período, antes do empregado sair em gozo de férias. Aqui tem alguma vírgula dizendo, olha, se o empregador não pagar dentro desses 2 dias, o empregador vai pagar em dobro? Não, não tem isso. Onde está isso? Na súmula 450, que o STF falou que não tem nada a ver. Não é? Muito bem. Mas agora vem um outro ponto interessante. Mas o pagamento em dobro das férias, ele existe de alguma forma? Existe, está aqui no 137. Olha só, sempre que as férias forem concedidas após o prazo do 134, então vamos lá ver o que diz o 134. Está aqui, ó, artigo 134. As férias serão concedidas por ato do empregador. Por quê? Porque as férias são concedidas no interesse do empregador, porque é ele que dirige o negócio. Ele que assume o risco, não é isso que está no artigo 2º da CLT? Então, as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período. Isso aqui mudou por conta da reforma trabalhista, que pode ser parcelada as férias, não é isso? Um período mínimo de 14 dias e depois outro, um período de 14 dias, depois outros 2 períodos que não pode ser inferior a 5 dias cada um, até dar os 30 dias. E aí? Então, as férias serão concedidas por ato do empregador nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado estiver adquirido o direito. E como é que fica isso, então? Então, vamos lá. Vamos fazer um quadrinho aqui, ó, para ficar bem claro para você. Então, o empregado entrou na empresa aqui e começou a trabalhar. E aí? Aí começou a contar o prazo do quê? De 1 ano. Para quê? Para que o empregado adquira o direito às férias. Muito bem. E aí? Aí o empregador, depois que o empregado adquirir o direito às férias, o empregador vai ter 1 ano para conceder essas férias. Então, este daqui é o período aquisitivo. Esse daqui é o período aquisitivo. Para quê? Para que o empregado adquira o direito às férias. E depois vem 1 ano de período concessivo. Para quê? Para que o empregador conceda as férias. Simples assim. Né? Então, o empregado trabalha esse primeiro ano, adquiriu o direito às férias? Adquiriu, bacana. E aí? Aí o empregado vai escolher o dia que ele vai sair de férias? Não, o empregador vai escolher quando esse empregado vai sair em férias. Quanto tempo o empregador tem para conceder as férias? O mesmo tempo que o empregado tem para adquirir. 12 meses. Não é? Ok. Então, o empregado trabalhou esse primeiro período de 12 meses, adquiriu as férias. O empregador tem que conceder, dentro dos 12 meses aqui, as férias para esse empregado. Só que aí o empregador não concedeu. Mas é um empregador maldoso, né? O empregador não concedeu. E o tempo? O tempo, como nós sabemos e como diz o poeta, o tempo não para, né? O tempo ele continua correndo. E aí? Aí o empregador acabou concedendo as férias aqui, ó. Essas férias do período aquisitivo, que deveria ser concedida aqui, o empregador não concedeu. O empregador veio e concedeu aqui. Agora está fora do prazo. Então, estas férias aqui serão pagas em dobro, porque o empregador as concedeu fora do prazo. É isso. E a súmula 450 do TST falava o quê? Vamos voltar lá na súmula 450 do TST para ficar bem claro. A súmula do 450 do TST estava dizendo assim, ó, é devido o pagamento em dobro da remuneração das férias, pagamento das férias, ainda que gozada na época própria, que é dentro do período concessivo. E o empregador tenha deixado de cumprir o prazo dos 2 dias que está lá no 145 da CLT para se fazer o pagamento. Então, quer dizer, ainda que, um segundo exemplo agora, ainda que o empregador viesse pagar as férias dentro aqui do período concessivo, essas férias aqui,
Agora, nesse exemplo, o empregador está pagando dentro do período concessivo. Só que o empregador demorasse mais de 2 dias para fazer o pagamento das férias. Aqui, a súmula 450 do TST já fazia pagar em dobro. Ainda que fosse pago dentro do período concessivo, mas que atrasasse os 2 dias do pagamento, pela súmula 450, o empregador já era obrigado a pagar férias em dobro. Quando o 137 da CLT prevê que o pagamento das férias em dobro existe sim, porém por outro motivo. Qual? Quando o empregador conceder as férias fora do prazo correto, que é o período concessivo. Então veja como o TST esticou a corda para condenar o empregador a pagar férias em dobro pelo simples atraso no pagamento das férias fora do prazo. Quando o legislador não prevê isso, o legislador prevê sim que vai ter pagamento em dobro de férias. Quando? 137 da CLT. Sempre que as férias forem concedidas fora do prazo do 134, que eu já mostrei que é o período concessivo, aí o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Mas quando? Quando as férias forem concedidas fora do prazo concessivo, não é? E não porque o empregador atrasou 2 dias para fazer o pagamento. Por que o STF teve essa decisão? Porque o 145 da CLT está dizendo que o pagamento da remuneração, e se for o caso o abono, tem que ser pago em 2 dias antes do início das férias. Como disse anteriormente, não tem uma vírgula aqui dizendo que, mas se atrasar os 2 dias de pagamento, tem que pagar em dobro. Não tem isso, isso está na súmula do TST. E a discussão que se coloca, então, na ADPF é a súmula do TST. O TST ele pode passar por cima da lei e criar uma obrigação nova para o empregador, ou é só o poder legislativo que tem essa prerrogativa? Tá certo? Essa foi a primeira parte do nosso encontro. Já voltamos para encaixar todo o contexto que a gente estudou e que eu acho que ficou bastante claro na decisão da ADPF. Tá certo? Já voltamos.